Jesus. Queridos, prometo ser bem breve, mas também bem objetivo. A epígrafe do texto fala acerca da cura de um paralítico. Se a gente voltar a alguns versículos anteriores, a Bíblia fala que Jesus, ele saindo do barco, ele vai para a terra dos Genezarenos. E ele chega numa cidade chamada de Gadara. E chegando na cidade de Gadara, diz a Bíblia que um homem que estava possesso de demônios, ele veio ao encontro de Jesus. Diz a Bíblia que ninguém conseguia conter aquele homem, porque aquela religião que estava nele era muito forte. Prendiam ele, mas ele se soltava. Colocavam ele sobre cadeias, mas ele quebrava as cadeias com suas próprias mãos, sem precisar de muito esforço. E aquele homem, ele trazia grande temor sobre aquele povo, pastor Silvio. Muitas pessoas tinham medo dele. Quem sabe até familiares também não tinham medo dele. Mas olhe para o seu irmão que está do lado e diga assim: as pessoas têm medo do diabo. Mas quem tem Jesus não tem medo da morte. Porque quando Jesus chegou naquele lugar, varão, diz a Bíblia que o endemoniado ele veio até Jesus. E diz a Bíblia que ele se prostrou diante de Jesus. Aleluia. Ele se prostra diante de Jesus. E diz a Bíblia que ele vai adorar a Jesus. O próprio demônio agora começa a adorar a Jesus. E você muitas vezes vem para um culto como esse e fica com a cara de delegado, não tem coragem para abrir a boca e dar glória a Jesus. Porém eu vou falar, varão, enquanto existem pessoas que vêm para a igreja só para ficar calado, olhando para a vida do irmão, ainda vem pessoas que escolhem levantar as mãos e adorar. Ainda vem pessoas que escolhem levantar a mão e adorar ao grande nome da Galileia. Quem nesta noite vem adorar ele? Quem vem adorar ele? Só quem vem adorar. Levanta a mão e aplaude glória para ele. Diz a Bíblia que Jesus ele dá ordem, dizendo assim: espíritos imundos, sai dele agora. Porém, aqueles demônios olharam assim para Jesus e disseram assim: Senhor, não nos mande para aquele lugar. Não nos mande para aquele lugar de tormento. Ou seja, olhe para mim uma observação aqui. Nem mesmo os demônios quiseram ir para a casa deles. Será que o lugar é ruim, pastor Silvio? Será que o inferno é horrível? O lugar é tão ruim que nem mesmo Satanás quis ir para lá. Implorou a Jesus, disse: Senhor, não nos mande para lá, não. E tem gente que está fazendo tudo para ir para o inferno. Eu ouvi, eu digo porque eu ouvi, pessoas abrirem a boca e dizem assim: eu vou para o inferno e ainda vou de tobogã. Para vocês entenderem, pessoal, como é que está difícil hoje, pastor Silvio. Aquele lugar, meus irmãos, é um lugar de sofrimento. É um lugar onde o bicho não morre. É um lugar onde você é atormentado dia, noite, dia, por toda a eternidade. O sofrimento é tão grande que você só sente cheio de enxofre. Diz a Bíblia que é lago de fogo. Aquele jovem rico, quando ele acorda, diz a Bíblia a respeito da parábola do rico e Lázaro. A Bíblia diz que o homem rico, ele tinha tudo. Ele tinha bens, ele tinha casa, ele tinha família. Trazendo para hoje em dia, ele tinha carro, tinha moto, tinha tudo. Dinheiro na conta, tinha tudo. E existia um que estava fora da casa dele. Este era mendigo. O nome dele era Lázaro. Qual era o nome dele? Lázaro. Qual era o nome dele? Lázaro. E Lázaro, aquele mendigo, ficava lá na porta da casa do rico, comendo as migalhas que caíam da mesa do rico.
E a Bíblia diz que uma certa vez os dois morreram. O rico morreu e Lázaro morreu. Lázaro morreu, os anjos vieram e levaram ele. O rico também morreu e foi sepultado. Porém a alma dele se viu no inferno. Eu vou falar, meus irmãos. Quando ele se viu no inferno, lá de cima ele viu Abraão. E ele viu Lázaro, aquele menino. Ele viu aquele menino e disse assim: meu pai Abraão, mande Lázaro tocar um dedo na água e refrescar minha língua. Aí Abraão diz assim: meu filho, você só teve coisas boas na sua vida, enquanto Lázaro só teve coisas más. Agora Lázaro é consolado, porém você é atormentado. E mais, existe um abismo entre nós e você. Não se pode ir daqui para aí e nem ir daí para cá. O lugar, meus irmãos, é tão ruim, que o rico disse assim a Abraão, disse: pai, Abraão, mande Lázaro ir lá na minha casa e avisar a minha família, porque eu não quero que eles venham parar aqui não. Aí Abraão fala assim: rapaz, se eles não ouviram nem Moisés, nem os profetas, como é que vão ouvir o morto? Para vocês entenderem, meus irmãos, voltando para a história, o lugar é horrível, é doloroso. Jesus fala assim: entrem pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho, espinhoso é o caminho que leva à vida eterna, e poucos são os que a encontram. É poucos que encontram o caminho da salvação. Quem entra pela porta larga, no final vai encontrar a estreita. A palavra é dura, mas é eficaz. Olhe para o seu irmão e diga assim: você prefere? Fale mais forte: você prefere? A porta larga? Ou a porta estreita? E aí? Quem escolhe a porta larga, no final acha o caminho estreito. Porém, quem escolhe o caminho estreito, no final acha um caminho largo. Sabe por quê? Porque esse caminho largo terreno leva ao caminho estreito, que é o inferno. Porém, o caminho estreito terreno leva ao céu com Cristo. Tem muitas pessoas que dizem assim: esse povo é um bando de careta, são crente de careta, só vive dentro da igreja, só vive adorando a esse Jesus aí, no lugar de vir para o pátio, no lugar de vir para o São João, pular carnaval. Eu vou falar, meus irmãos, o mundo hoje em dia está cantando, está se alegrando, está sorrindo, mas no dia em que a trombeta tocar, varão, eu vou falar, aqueles que tocaram na igreja vão ver a igreja subir, vão se perguntar: o que aconteceu? Cadê aquele povo? Cadê o pastor Ciro? Cadê o prefeito Douglas? Cadê a mocidade? Cadê a comissão? Aí vai sair o anúncio dizendo: a igreja subiu, Jesus voltou. Quem vai subir? Quem vai subir? Quem vai? Deixa eu ver quem vai. Só quem vai subir. Agora eu vou dar a glória. Olha para mim, voltando para o texto. A Bíblia diz que os demônios olham para Jesus e dizem assim: Senhor, está vendo aquela manada de porcos ali? Deixa a gente entrar naqueles porcos. Aí Jesus disse assim: vamos embora. Jesus deu a ordem: vamos. Eu vou falar uma coisa aqui, pastor Ciro. Tem gente que tem medo de Satanás. Tem gente que está aqui na igreja, mas tem medo de Satanás. Se esquecendo de uma coisa, que o capeta obedece à voz de Cristo. Ele pediu permissão. Ele disse assim: Senhor, deixa a gente ir para os porcos. E ele só foi porque Jesus autorizou. Ele disse assim: vamos tocar em Jó? Toque em Jó. Aí Deus fala: vá para tocar. Ele pediu permissão para tocar em Jó. Oh, glória! Nesta igreja, Satanás primeiro vai pedir permissão para tocar na sua família.
dia o capeta primeiro vai pedir permissão para tocar na igreja. Satanás só toca se Jesus deixar. E diz a Bíblia que quando Jesus dá a ordem, aqueles demônios saem daquele homem e vão para os porcos. E aí aquela manada inteira se atira precipício abaixo. E diz a Bíblia que a manada inteira foi morta. E aí por ele ser morto aquela manada de porcos, algumas pessoas que estavam ali observaram aquela cena e foram anunciar na cidade. Foi dizer assim: rapaz, um homem deu a ordem aos espíritos lá, eles entraram dentro dos porcos, os porcos se jogaram no precipício abaixo. E agora? Aí a multidão fez o quê? Expulsaram Jesus de lá. Disseram: vai embora, aqui não tem espaço para você. Tiraram Jesus de lá. Porém a obra naquele lugar não impediram dela ser feita. Por quê? Porque quando Jesus entra no barco para ir embora, aquele que antes era endemoniado chega para Jesus e diz assim: mestre, deixa eu te seguir. Aí Jesus diz assim: não, volte para sua casa e conte a todos o que Deus fez por você. Olhe para o seu irmão e diga assim: você crê? Você crê? Vai mais sorte, você crê? Você crê? Que alguém da tua casa vai vir aqui contar o testemunho do que Deus fez. Alguém vai vir aqui contar o testemunho do que Deus fez. Porque Jesus hoje está dizendo: volte para sua casa e conte a todos o que Deus fez por você. Diz a Bíblia, voltando agora para o texto de origem, Jesus ele está numa casa. E Jesus agora ele está pregando. Jesus ele está pregando. Jesus ele está pregando. Jesus estava pregando. E naquela casa diz a Bíblia, livro de Marcos capítulo 2, vai contar melhor a história. Diz a Bíblia que Jesus estava lá e tinha uma multidão dentro da casa, pastor Silvio. E que multidão era essa? Que a casa tinha duas portas, a porta principal e a porta do fundo. Porém ambas as portas estavam ocupadas pela multidão. Todos querem ouvir Jesus falar. Porém do lado de fora da casa tinha um paralítico. Ele vivia acamado. E esse paralítico ele tinha 4 amigos. Quantos amigos? 4. Quantos amigos? 4. Pastor Silvio disse que hoje era o culto do amigo. Olhe para o seu irmão e diga assim: quem encontra um amigo, fale mais forte. Quem encontra um amigo, encontra um tesouro. Sabe por que encontra um tesouro, pastor Silvio? Até agora eu não achei. Porque é fácil chegar para você e dizer assim: eu sou seu amigo, eu estou com você. É fácil. Mas na hora que as coisas apertarem do seu lado, é que a gente vai ver quem é quem. Na hora que Deus colocar você no leito, aí você vai ver quem é teus amigos de verdade. Na hora que Deus pegar você e botar você numa coche, diz a Bíblia. Eu estou querendo concluir o texto, mas Deus está levando eu outra passagem, eu vou voar hoje aqui. Livro de Lucas, capítulo 15. O filho pródigo, quando ele sai da casa do pai, ele saiu da casa do pai, gastando no mundo tudo que tinha, trazendo para o dia de hoje, vivendo em carnaval, vivendo na balada, gastando dinheiro com mulher. Quanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigo. Na hora que ele estava podre de rico, na mesa dele era farta de comida e de gente. Porém, no dia que tudo que ele tinha acabou, diz a Bíblia que os amigos dele também foram embora. Olhe para mim. Tem gente que você chama de amigo, mas na hora que você precisar, vai fazer assim para você, ó. Tchau, tô indo ali. Posso te ajudar não. Aquele outro que estava cheio de amigo, agora se encontrou sozinho. Aquele homem
vivia cercado de mulher, agora se encontra sozinho. Por que se encontra sozinho? Acabou o dinheiro. Aí se acabou o dinheiro, acabou o nome. Se acabou o nome, acabou as mulheres. Se acabou as mulheres, acabou os amigos. E se acabou os amigos, ficou sozinho. É verdade. Aí ele agora estava numa situação, pastor Silvio, que ele estava tão mal, mas tão mal, que ele desejava comer as bolotas que os porcos comiam. Porém, eu vou falar uma coisa aqui. Deus não tem bolota para ninguém. Deus, ele tem banquete preparado para aqueles que não esperam. Falando, eu vou falar. Tem gente que está trocando banquete pelas bolotas. Mas eu louvo a Deus porque aqui nesta igreja tem uma igreja que vai preferir o banquete do que as bolotas. Quem tem o banquete de jorra? Quem tem o banquete de jorra? Deixa eu ver quem tem o banquete. Glória a Deus. Diz a Bíblia que ele caindo em si, ele olha assim, ele começa a raciocinar. Aí ele pensa assim, rapaz, os servos do meu pai têm alimento. Os servos do meu pai têm fartura. Os servos. E eu, quanto filho, estou aqui, querendo comer a bolota dos porcos, para matar minha fome. Ele era filho, mas tinha espírito de servo. Tem muita gente aqui que Deus chamou como filho, mas está com espírito de servo. Preferiu trocar o banquete pelas bolotas. Por isso que foi falado aqui no início: porta larga leva caminho estreito. A porta dele era larga, mas no final foi tudo estreito. Até que ele se lembra do pai. Aí quando ele olha assim para cima, ele fala assim: eu vou voltar. Vou voltar e vou dizer assim: meu pai, pai, Pequei. pequei contra o céu E a terra. e pequei contra ti. Já não sou digno mais de ser chamado teu filho. Me aceita pelo menos como um de teus servos. Mas sabe o que é que Deus está dizendo para alguém aqui? Uma vez filho, sempre filho. Você nunca deixou de ser meu filho. Tem gente que saiu da presença e foi comer as bolotas de Satanás. Mas Deus está dizendo para alguém aqui: você nunca deixou de ser meu filho. Ainda que os seus amigos te abandonaram, ainda que sua família te abandonou, mas você nunca deixou de ser meu filho. Pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. E ele volta. Quando ele volta para a casa do pai, ele encontra de longe o pai dele assim, ó. De braços abertos. Ele encontra o pai de braço aberto e as portas da casa abertas para ele entrar. Aí ele chega assim e fala assim: ô pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno mais de ser chamado teu filho. Me aceita pelo menos como servo teu. Aí o pai disse assim: meu filho, você nunca deixou de ser meu filho. Você foi-se embora, mas você ainda é meu filho. Aí o pai chamou os empregados, disse assim: ó, preparem a melhor roupa, preparem o banho, vamos dar um banho nele, vamos vestir ele, vamos perfumar ele, vamos preparar um grande banquete, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Por isso que Jesus fala assim, ó: mas vale para Deus um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Tem gente que diz assim: Jesus não me aceita mais porque eu pequei, porque eu errei, Jesus não me ama mais. Mas Jesus hoje está dizendo para alguém aqui: eu não quero saber o que você fez no passado. O que eu quero saber é que na hora que você voltar, os meus braços estarão abertos e as portas do céu estarão abertas para receber você. Glória! E diz a Bíblia, voltando agora para o texto, que aqueles
quatro amigos, eles não viram a solução. Porque eles olhavam a porta da frente, tinha multidão. Olhavam a porta do fundo, tinha multidão. Aí eles olham para cima e só encontram o quê? Repita comigo, o telhado. Vai mais forte, o telhado. Olhe para o seu irmão e diga assim: quando você. Fale mais forte. Quando você olhar para um lado, olhar para o outro e só ver multidão, olhe para cima, que Deus vai te mostrar o telhado. Deus ainda tem telhado preparado para crente aqui. Deus está dizendo: você olhou para o lado e não viu saída, olhe para cima que eu mostro o telhado para você. Olhe para cima que eu mostro a solução para você. Aí eles viram o telhado. Isso, aí vão fazer o quê? Vamos abaixar ele pelo telhado. Isso. Aí subiram o homem pelo telhado. Isso, destelharam, destelharam a casa. Isso. E fizeram descer a cama até onde Jesus estava. Aleluia. Botaram o homem na frente de Jesus. Aí Jesus vê daquela fé que aquele homem tinha e que os quatro amigos dele tinham. Isso. Jesus olha assim para ele e fala assim: meu filho, tenha bom ânimo, os seus pecados estão perdoados. Aí os fariseus olham assim e começam a rir na cara de Jesus. Aí eles falam assim: quem é esse blasfemo que acha que pode perdoar pecado? Aí Jesus, conhecendo tudo, porque a Bíblia diz que os olhos dele são como chama de fogo, a voz dele soa como a voz de trovão, e os ouvidos dele não estão surdos para que não possam escutar. E aí Jesus chega assim para os fariseus e diz assim: rapaz, deixa eu perguntar um negócio a vocês. É mais fácil o quê? Eu dizer para esse homem: tenha bom ânimo, os seus pecados estão perdoados, ou eu dizer assim para ele: levante e ande. Aí os fariseus ficaram tudo calados. Aí Jesus diz assim: ó, para vocês saberem que eu tenho poder tanto no céu quanto na terra, quanto debaixo da terra, paralítico, a ti eu te digo: levanta, pega a tua cama e vai para casa. Pega a tua cama e anda. Pega a cama e anda. Na mesma hora ele levantou, pegou a cama, saiu dentro da casa, saiu andando pelo meio da rua, saiu correndo, saiu rodopiando, saiu marchando. E o povo perguntando: oxe, tu não era paralítico? Tu não estava em cima de uma cama? Aí ele fala assim: eu estava numa cama, porém na hora em que Jesus chegou na minha vida, ele deu a ordem e mandou sair da cama e mandou eu andar. Jesus deu a ordem e mandou eu andar. E agora eu estou andando, agora eu estou pulando, agora eu estou marchando. Fala, eu vou falar. Quem procurar ver a tua derrota, vai ver o grandão da cara e vai dizer: levanta e anda, levanta e anda. E aquele paralítico, ele recebeu grande vitória da parte de Deus. Porque a ordem de Jesus foi clara: levanta e anda. E ele andou. E diz a Bíblia, mais um pouquinho para frente, que Jesus agora, ele vai chamar um homem por nome de Levi. Qual é o nome dele? Levi. Qual é o nome dele? Levi. Levi, ele tinha dois nomes, um em hebraico e o outro em romano. Em hebraico se chamava Mateus. Isso. Mas em romano, Levi. E Levi, quem era Levi? Levi era apenas um publicano. Ele era Publicano. Ele era Publicano. Ou seja, os publicanos, estou encerrando já, eles eram mal vistos pela população. Por que eles eram mal vistos? Porque os publicanos, eles cobravam imposto a mais do que o normal. Se o imposto era 500, eles cobravam 1.000. Se eram 1.000, eles cobravam 1.200. Para quê? Para sobrar dinheiro e ficar para eles. É sim, de manhã. E aí por isso as pessoas começaram a desprezar os publicanos. Porém Jesus, ele encontra Levi.
um publicano, um ladrão, assim como todos os outros publicanos. Porém, Jesus, a Bíblia diz, pastor Silvio, que Jesus ele olha o coração. E Jesus ele viu o coração de Levi. E Jesus viu o coração aquebrantado. Aí Jesus olha assim para ele e fala assim: Levi, me segue, me acompanha. Aí diz a Bíblia que Levi largou tudo, deixou tudo e foi seguir Jesus. Ou seja, Deus pega aquele a quem a população diz assim: não tem jeito, não tem valor, acabou, perdeu, e dá ordem assim, ó: me segue, porque eu vou fazer de você um grande missionário. Jesus chama no Mateus, oh, glória, me siga, glória. eu vou fazer de você um grande pregador do meu evangelho. Glória e E glória. Mateus foi o autor do livro e um grande evangelista. Um publicano, um ladrão, agora se torna apóstolo, se torna evangelista, homem de Deus, Glória. e começa a pregar o evangelho. Glória e E glória. aqui eu encerro para você dizendo assim: por mais que as pessoas olhem para você e digam assim, para você ainda não tem jeito, para você acabou, Jesus chega num cenário e fala assim: ainda não acabou, porque eu vou mostrar para você o telhado. E na hora que você vê o telhado, desça por ele, porque eu vou dar ordem para você levantar e vou dar ordem para você andar. Oh, glória! Disseram que aquele paralítico não ia ser ninguém. Disseram que o gadareno não ia ser ninguém. Disseram que o filho pródigo não ia ser ninguém. Disseram que Mateus não ia ser ninguém. Porém, na hora em que Jesus chegou na vida deles, todos olharam e tiveram que contemplar o que Jesus fez na vida deles. Então eu vou dizer para você nesta noite: aqueles a quem aponta você, quem humilha você, que diz que você não vai crescer, vão olhar e vão ver Jesus na tua vida e vão dizer assim: eu também quero servir a esse Jesus que você segue, porque do jeito que ele fez na sua vida, ele também vai fazer na minha. E eu e você e eu, seremos espelho para muitas pessoas. Nossa vida será testemunho para levantar aqueles que caíram. Amém? Que Deus abençoe todo mundo.